Bora lá. Bora lá, então. Resolver o famoso pontes. Bom, vamos lá, então. Resolver o joguinho das pontes, que é um joguinho muito legal. Deixa eu ir colocando, tem... Vamos só ler aqui as regrinhas, né? Todos os anos, famílias das comunidades Chalpibanda, Chocayu, Enxiri, Colana, unis para preservar a cultura, engenharia e patrimônio Inca. Inovação da ponte, um pouco esquisito sistema de estradas incas conhecido como Capac, não, eu não sei a pronúncia correta, perdoem. Tem a competição de 40 mil quilômetros, tá, vamos para as regrinhas do joguinho, né? O jogo Pontes ou Hashim. Você é um Chakarwa que deseja conectar várias cidades por meio de pontes. Cada cidade é representada por um círculo, tá ali os círculozinhos, né? Deve ser conectada ortogonalmente, ou seja, não vale na diagonal, ou seja, são só horizontais e verticais. O número dentro de cada cidade corresponde ao número de pontes que a ligarão às demais. Um círculo de número 1, por exemplo, só será ligado por uma ponte. Beleza, o número do círculo é o número das pontes. 2 cidades devem ser conectadas por no máximo 2 pontes. Dessa forma, o maior número possível que pode estar dentro de um círculo é 8, né? Então, uma cidade pode estar conectada por uma ponte, a outra, ou pode ser por uma ponte dupla, né? 2 pontes no máximo. Não pode ter ponte tripla entre uma cidade e outra. As pontes não podem se cruzar, então não pode acontecer isso aqui. Todas as cidades devem estar conectadas formando um único grupo, então não pode ter grupos isolados, né? Um exemplo de grupo isolado, né, é o que tinha aqui nas famílias, né? Por exemplo, nas famílias, ó, não tinha uma conexão entre eles, são grupos isolados. Isso não pode no problema das pontes. Vamos lá, então. O jogo a seguir já foi iniciado, olha só que legal, e sua tarefa é finalizá-lo. Mas note que os círculos que ainda não atingiram o número requisitado de pontes estão escritos por extenso em uma língua Aymara que você ainda não conhece, mas que foi uma das muitas línguas faladas no Império Inca. Então, em vez de estar o número, tá a palavra para aquele número. E todos esses que têm as palavras não têm o número requisitado de pontos ainda. Então, olha lá. Eles ainda não têm. Vale lembrar que... Desculpa interromper. Vale lembrar que embora o Império Inca tivesse um sistema admirável de pontes nas suas estradas, o jogo Pontes não é um jogo Inca. Mas a gente está usando ele aqui com uma língua... Exatamente. Percebam que os outros já têm um número, né? Essa aqui tem 2 pontes, essa tem 4, essa tem 4, essa tem 3, essa tem 2, essa tem 2, essa tem 2, essa tem 6, essa tem 2, essa tem 2, essa tem 1. As outras ainda não atingiram, né? Então falta pontes para elas ainda. Ou seja, pensa, não é 2, né? Porque eles não atingiram o número de listado de pontos ainda. Tá? Temos mais informações. Ali temos a nota, que tem a nota fonética, e também a nota que o Bruno comentou. Esse jogo não foi criado pelos Incas, nem feito para representar sua cultura. Temos as pronúncias, sabendo que você completará o jogo desenhando exatamente 10 trunca pontos. Então a gente sabe que 10 é trunca, né? Mas trunca não vai aparecer no joguinho, porque no máximo é 8, né? Por cidade, né? Bom, a gente tem que lembrar que todas as cidades devem estar se conectadas formando um grande grupo, ou seja, a gente não pode ter cidades isoladas. Então a gente tem que começar por isso, e lembrar que o número total de pontos que a gente vai desenhar é exatamente igual a 10, nem mais nem menos, né? Tá escrito lá exatamente. Uma boa maneira de começar nesse problema é olhar para o Maia, né? Então os Maias estão ajudando os Incas, olha só que engraçado. Cara do... perceba que o Maia, né, ele não pode se conectar com a ponte 2. Essa aqui. Por quê? Porque ela já tem 2. E ela tem o número 2 dentro dela. Né? Então, se eu conectasse, ela seria 3. Então, tá errado. Ele não pode se conectar com essa 2. Ele não pode se conectar com a 1 aqui embaixo também. Por quê? Porque ela tem o número 1 e ela já tem uma ponte. Então, ela não pode ter mais pontes. Ela não pode se conectar com 1. E ela não pode se conectar com nenhuma dessas aqui nas diagonais. Por quê? Porque não pode na diagonal. É apenas vertical e horizontal, né? Ortogonalmente. Então, a única cidade com quem ela pode se conectar é Push. Né? Puxa vida, ela só pode se conectar com Push. Né? Então, a gente vai desenhar aqui uma conexão entre elas. Né? Então, a gente sabe que essa conexão existe, mas talvez tenha uma ponte dupla. Tá? Talvez tenha uma ponte dupla, a gente não tem certeza. Mas, no mínimo, elas têm que estar conectadas. Porque, se não estivessem, Maia estaria triste e sozinha. Né? Então, a gente já sabe que Maia está conectada com Push, com, no mínimo, uma pontezinha ali. Então, uma ponte a gente já desenhou, né? Então, vamos marcar ali. Depois, vamos para Push, né? Vamos seguir a nossa ordem aqui, né? Vamos para Push. Então, vamos lá. Push. Será que ela tem que se conectar com mais alguma ponte? Vamos ver. Então, a gente formou esse grupinho aqui, ó. A
A gente tem esse grupo aqui, ó, que é do Maia até o 2, né? Deixa eu fazer um negócio maior assim, ó. A gente tem esse grupo aqui de pontos, né? De cidades. Perceba que eles não têm como se conectar com nenhuma outra cidade, a não ser por meio do push se conectando aqui embaixo. Por quê? Porque essas duas não podem, porque elas já têm o seu número máximo de pontos, e o resto a gente só conseguiria conectar na diagonal, que também não dá certo, né? Não dá para se conectar aí na diagonal, né? Certo? Então, assim, esses carinhas aqui, ó, dessa parte de cima, a gente vai ter que usar o push. Então, vamos desenhar ali do push para o sujta, né? Porque eles têm que se conectar aqui, lembrando, né? Esse grupo aqui tem que se conectar com algum outro grupo para não ficar isolado, e a única maneira é pelo push e o susto. Então a gente juntou mais um tracinho ali, que pode ser uma ponte dupla também, tá? A gente não tem certeza disso ainda, mas no mínimo tem uma conexão. Na mesma lógica, a gente vai conectar o sujta com o quinça. Então olha só, agora a gente tem aqui esse grupo inteiro, ó, totalmente conectado, ó. A gente tem todo esse grupinho conectado aí, e eles têm que se conectar com as outras cidades, né? E a única maneira disso acontecer é por essa ligação aqui embaixo. Né? Percebe que qualquer outra ligação não vai dar certo, porque ou vai ser na diagonal, ou já tem um número máximo de pontos, enfim, né? Então a gente vai ter que se conectar. O sujta com o quinça também. Certo? E na mesma lógica, a gente vai conectar o quinça subindo com o pisca. Não é pisca, tem uma nota. Cadê a nota? CH é pronunciado como tentia. Ítica. Isso, ítica. Não, porque é pronunciado como K. Não é certo. Ítica. Beleza, então na mesma lógica a gente vai se conectar aqui. Agora para essas restantes, ó, a gente poderia fazer isso aqui, ó. A gente poderia juntar o Pitka com o quinça, né? Por quê? Porque o quinça, ele tá totalmente isolado, né? Ó, ele tá isoladinho aqui, tá triste. Ele poderia se conectar com o quinça, mas daí iria cortar a ponte Push-Maia, né? E essa ponte não pode ser cortada, né? As pontes não podem se cruzar. Então o quinça vai ter que se relacionar com o Pitka, depois a gente junta esse com esse, e assim a gente juntou todo mundo. Beleza. Então, assim, isso aqui é o número mínimo de pontos que tem que acontecer para que todos os grupos fiquem juntinhos, né? Lembrando, né? Todas as cidades devem estar conectadas, e a única maneira de fazer isso é fazendo dessa forma. Então, a gente pode perceber que a gente já ligou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Eu acredito que essa aqui é a parte um pouquinho mais difícil do problema, né? Que é a parte mais lógica do jogo, né? De juntar aí, e a gente já tem ali 7 pontos, né? Deixa eu confirmar, 7 pontos. Então, assim, vamos seguir, né? A gente só pode desenhar essas pontes aí, não tem mais pontos para desenhar. Então, se temos 7 pontes e precisamos de 10, a gente precisa desenhar mais 3 pontes. Então, a gente precisa de mais 3 pontes, ou seja, 3 daquelas pontes ali serão transformadas em pontes duplas. Bom, vamos ver então como que a gente pode fazer isso. Bom, beleza. A gente pode ver que o quinça, ele já tem no mínimo 3 pontes, né? Tem 2 quinças ali com no mínimo 3 pontes, certo? Que é esse daqui já tem 3 e esse daqui já tem 3, né? Então a gente já sabe que o quinça é maior ou igual a 3, né? Então ele pode ser 3, 4, 5, né? Não sei quantos, né? Mas é no mínimo 3, né? Então, no mínimo 3. Se o quinça é no mínimo 3, a gente vai ter que desenhar esse quinça aqui, que ainda tem 2, vai ter que ter uma ponte a mais. E daí ele vai ficar com 3 pontes. Porque esse aqui já tem 3, ó. Esse aqui já tem 3, esse já tem 3. E esses dois carinhas aqui tem 2. Mas a gente sabe que o 15 tem que ser no mínimo 3, porque esses aqui já tem 3, e é a mesma palavra, né? Mesma palavra. Então a gente desenha uma ponte a mais aqui, agora esse aqui tem 3 também. E a gente pode desenhar uma ponte a mais para o quinça ali embaixo, né? A gente não sabe qual, né? Então ele ainda fica... Se a gente tentar juntar com esse, né? Isso seria uma possibilidade. Ou a gente juntaria com o Pitka, né? Pitka. A gente pode juntar com o Pitka também. Bom, vamos juntar com o Pitka, então, e ver se dá certo, né? Se não der certo, a gente sabe que a gente teria que mudar isso aqui, né? Então, do jeito que está, nós temos agora 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, né? Fazendo com que o 15 seja igual a 3, né? Mas ainda falta mais uma ponte. Então, vamos ver. O que nós podemos fazer aqui? Nós temos ali que o sujta seria aqui com 2, o push teria 2, o maia teria 1
e o Pitka teria 5. Então a gente pode ver que a gente tem uma O contradição. Push tá com 3. Arthur, o Push tá com 3. Ah, isso, obrigado. Tá com 3. Aqui tá com 5, aqui tá com 1, né? Beleza. O Susta então, tá com 5. Ah, isso, eu tô contando errado as fontes. Olha só que confusão. Surta. Já tá com 5. Beleza, então nós temos 2 problemas aqui, né? Que a gente sabe que o 15 é 3, mas o Push também tem 3. Né? E a gente sabe que esse Pitka vai ter 5, né? Porque a gente juntou pra cá. E o Surta também tem 5. Né? Então eles estão ali competindo pelos números 3 e 5, que não vai dar muito certo. Porém, se a gente pegar e juntar eles aqui, ó, a gente vai conseguir, então, terminar. Porque juntando aqui, a gente vai fazer com que o Push tenha, então, 4 e o Surta tenha, então, 6. E aí, então, a gente conseguiu encontrar os números 1, 3, 5, 4 e 6. Né? Então, a gente encontrou ali que o Maia é 1, que o Pitka é 5, que o Push é 4, que o Surta é 6. Surta. Surta. Ah, é Surta? É, J tem som de R. Ah, é verdade. Vou fazer o meu R carioca, surta. Se a gente pegasse essa aqui e tivesse juntado com esse, a gente ia encontrar algum problema, né? Porque desse aqui teria um número a mais, teria já 5, e aí se a gente conectar com esse aqui também vai dar errado, né? Então, a gente pode ver que a gente acertou juntar com essa aqui, né? Bom, agora que a gente já encontrou, a gente tem 10 pontes, a gente tem todos os números não colidindo, né? As mesmas palavras, tem os mesmos números, né? Todos os 15 são 3, não tem colisão de números e assim por diante, então a gente finalizou o problema, né? Se o problema tem uma solução e você encontrou essa solução e ela fecha com o enunciado, então ela é a solução. Ou seja, a gente nunca vai ter 2 soluções exatas para o mesmo problema, né? Então, se deu certo isso aqui, o problema foi montado para isso aqui dar certo, para você encontrar essa solução e para não ter uma outra solução parasita. Certo? Então, se você encontrou uma solução que encaixa com o enunciado, tem as 10 pontes, os números estão certinhos, então ela é a certa. Né? Você não precisa ficar testando todas as possibilidades. Né? Bom, então vamos para a parte ali final do exercício, que também tem que fazer cálculos, né? Tá, vamos lá. O Maia é 1, o Quinça é 3, o Push é 4, o Pitka é 5 e o Surta é 6. E a gente sabe pelo enunciado ali que o trunco é 10, né? Tronco igual a 10, né? Então botou ali entre parênteses, né? Vamos lá então. Maia mais Pitka. Vamos lá. Maia mais Pitka. Isso vai ser 1 mais 5, que dá 6, que é o Surta, pela nossa tabelinha ali, né? É o Surta. Então a gente já elimina aqui letra B, letra A e letra D. Depois, a questão nos pergunta Quinça vezes Pitka. Vamos lá. Quinça vezes Pitka. Isso vai dar, então, 3 vezes 5, que dá 15. E 15 é 10 mais 5, né? Como a gente tem ali para o 10 um número bem bonitinho, né? O 10 é trunco, a gente pode assumir que vai ser base 10, então. A gente pode perceber, ó, que o 5 sendo o Pitka, né? E o 10 sendo o trunca, a gente pode ver que tem ali trunca, Pitka, Ni, que significa 10 mais 5. Foi isso.